Nós vamos tratar de um tema, no encerramento desses 8 estudos da escola dominical, da escola bíblica de verão, que, a meu ver, é o tema de mais simples e fácil compreensão por todos nós, ainda que nem sempre seja fácil o experimento em si, que no final das contas é o que nos interessa. A gente não adianta ficar teorizando aqui sobre a palavra de Deus sem que a gente tenha a bênção da experiência em si. O tema é: por isso cremos em milagres. Já cantamos aqui, e a nossa igreja Betânia, com o seu jeito presbiteriano de ser, eu ia dizer com jeito presbiteriano meio apentecostalizado, alguma coisa assim, não deixa dúvida, margem a dúvidas do fato de que a gente crê nos milagres. Talvez você pudesse me dizer o seguinte: mas essa é uma questão fora de discussão, nem tanto assim. E aqui não vou ficar lembrando para vocês correntes variadas de interpretação bíblica, teológica e doutrinária que entendem que os milagres, na verdade, aconteceram em 3 grandes períodos da história bíblica: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Cristo e os apóstolos, e depois da era apostólica eles cessaram. Nós não pensamos assim, e a gente vai aqui discorrer sobre o que me parece que seja a apresentação bíblica de uma tese simples, que é essa, precisamente: os milagres prosseguem em operação sob os auspícios da vontade soberana de Deus. E ali nós vamos falar, então, nessa manhã, para encerrar esse momento de culto, de adoração, de reflexão, sobre o que a Bíblia, afinal de contas, trata e relata sobre essa questão da operação extraordinária de Deus na forma de milagres, pela via da instrumentalidade humana ou sem a presença, a participação, a oração de quem quer que seja. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala disso, pelo menos de maneira sintética, porque isso é uma tese tão clara, torno a dizer para vocês. Segundo lugar, nós vamos então afirmar, afinal de contas, por que nós cremos na atualidade dos milagres. E finalmente vamos nos perguntar, diante disso que a Escritura apresenta de maneira tão clara, o que é que eu e você, nós, como Igreja Betânia, devemos, podemos, precisamos fazer. Então, queridos irmãos, vamos examinar textos. Eu vou pedir que você se movimente um bocadinho aí, afinal de contas é uma escola bíblica, para ler comigo alguns versos que daqui eu vou citar. Então, já disse aqui para vocês que há uma escola de pensamento que entende, e alguns cunharam uma expressão para designar a escola dos cessacionistas, dos que entendem que os milagres, e em particular os dons espirituais de natureza milagrosa, como se houvesse outros que não fossem milagrosos, cessaram depois da era apostólica. Não pensamos assim. Então, vejam só como a Bíblia é pródiga em relatar de Gênesis ao Apocalipse milagres. Assim é a história da criação, a história da redenção, é toda coalhada de operações, de intervenções milagrosas de Deus. Para não citarmos muitos textos daqui, leia, por favor, Jeremias capítulo 32, versículo 20. O profeta, conhecido como profeta chorão, por conta do seu coração, a maneira como ele se expressava diante de Deus, verso 20, ele diz assim: do capítulo 32 de Jeremias, tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Salmista, no Salmo 77, reforça uma ideia que é óbvia para quem
lê a palavra de Deus, que tem a ver com a forma de Deus agir. Verso 14 do Salmo 77, Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E você poderia nomear e identificar um sem número de textos que de Gênesis ao Apocalipse estabelecem a operação de Deus acontecendo na forma de intervenções sobrenaturais, aqui e acolá, eventualmente usando a igreja, um profeta, seus instrumentos, gente do seu povo, e lá pelas tantas agindo sem a intervenção de quem quer que seja. Essa é a história das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, cheia de milagres. Ainda a gente pode pensar na questão da conversão em si, como sendo uma operação milagrosa de Deus o tempo todo. Romanos capítulo 1, versículo 16, para não falar de vários outros textos, independentemente da conversão ter se dado ou dar-se, como aconteceu com Saulo, de uma maneira inusitada, estranha, vendo uma luz, ouvindo uma voz, mas mesmo quando de maneira mais natural, entre grandes e grossas aspas, a conversão se estabelece, a conversão de um coração, de um pecador renitente, perdido, que se transforma numa nova criatura, é um milagre maravilhoso, extraordinário. O Espírito de Deus plantando no coração humano a semente divina e passando daí em diante a recompor, num processo que se chama de santificação, a imagem de Deus, nos seus mais belos contornos, nessa vida nova, nascida. Isso é um milagre. Romanos capítulo 1, versículo 16, é Paulo dizendo, o Evangelho é o poder de Deus, que opera milagrosamente, aqui o aposto é meu, Deus opera de maneira extraordinária, o poder de Deus para a salvação. Ainda, a gente pode pensar na experiência dos apóstolos, na instalação da igreja, a igreja primitiva, Atos, é pródigo na descrição de sinais, prodígios, maravilhas que o Espírito Santo concedeu que por meio dos apóstolos acontecessem. Atos capítulo 2, versículo 22, Pedro explica para aqueles circunstantes em Jerusalém o que estava acontecendo, e era uma coisa extraordinária, o batismo no Espírito Santo, línguas como que de fogo sobre aquele grupo, e Pedro lança a mão de uma profecia do livro de Joel no Antigo Testamento para dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, e avança para além da aplicação daquela profecia de Joel, que era uma profecia de espectro amplo no tempo. Aconteceu, dizia Pedro, hoje, aquilo que havia sido profetizado, lá em Joel, aconteceu hoje, ele disse, mas muito mais vai acontecer até o fim. Verso 20, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, milagres em profusão no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, a gente acabou de cantar, nesse momento não é necessário ler, mas óbvio, ninguém haveria de discutir que o ministério de Cristo foi cheio de milagres. Atos capítulo 4, versículo 29, um texto extraordinário também, a oração que aquele grupo de irmãos fez diante das ameaças que haviam sido recebidas depois da prisão. Verso 29 do capítulo 4, agora, Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, essa é a descrição de operações milagrosas, inauditas de Deus, confirmando a palavra pregada pelos apóstolos e por aqueles que os seguiram. O texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta, descreve a dinâmica rotineira, por assim dizer, habitual da igreja de Cristo. Como norma, segue-se nesse texto, a partir do verso 4 até verso 11, a descrição de uma longa lista de dons espirituais. E falta tempo, não é o momento para a gente aqui aprofundar. Fica a sugestão de frequência à escola dominical, você vai poder estudar certamente esses temas com muito mais vagar, profundidade, intensidade. Você pode ler o livro publicado pelo Ângelo, que o Vanderlei há pouquinho citou, que trata especificamente dos dons espirituais. Mas a descrição de Paulo aqui é uma descrição normativa, trata de uma rotina que deveria acompanhar a vida da igreja. E essa igreja em particular é uma igreja cheia de problemas os mais graves possíveis, que não desautorizavam, por assim dizer, a existência de milagres e dons do Espírito Santo, de conteúdo milagroso entre eles. Veja só comigo, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. O texto diz assim, verso 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A norma da experiência, da dinâmica da vida da igreja. Tiago, capítulo 5, texto que certamente a gente vai mencionar um pouco mais, com mais calma, em algum dos próximos cultos aqui de domingo de noite, quando a gente estudar Tiago. Ele estabelece como ordem para os presbíteros, diante de enfermidades, diante de sofrimento, de luta, de dor, a oração específica, com vistas à cura. E esse exercício da oração, da unção, acaba tendo um resultado que obviamente é um resultado milagroso. E o texto de Tiago, capítulo 5, indica que isso deve ser feito de maneira habitual, regular, na dependência da vontade soberana de Deus, mas nada sugere que isso ficou lá para trás. Já vimos a última dessas frases que vocês têm aí, a indicação de que nos últimos tempos haverá uma profusão de sinais, de prodígios, de coisas grandiosas acontecendo. Leia a primeira carta de Pedro, especialmente a segunda carta de Pedro, ele reforça o mesmo ponto. Então é muito complicado a gente interromper o ciclo de operações miraculosas de Deus, para dizer que isso ficou no tempo apostólico. E há muitas discussões em torno desse assunto, mas como disse a vocês, não é meu propósito nessa manhã entrar nesse campo. Um pouco mais, para encher o nosso coração de coragem, da graça de Deus, no sentido de
esperarmos milagres da parte do Senhor tem a ver com o que nós vamos ver em seguida. Que motivação há por detrás dessa operação espetacular de Deus ao longo da história? Ministério de Jesus, ministério dos apóstolos, afinal de contas, por que a necessidade de uma operação extraordinária e milagrosa? Texto de Mateus capítulo 9, versículos 6 e 7, para não avançarmos com muitos, inúmeros outros textos, você veja aí comigo, Mateus 9, 6 e 7, eu sei que tem gente que está consultando a Bíblia no seu smartphone, e aí chega mais rápido do que eu, mas assim não tem graça, né, Vanderlei? Seja como for, você abra aí, por favor, o texto, Mateus 9, 6 e 7, diante de um paralítico em Cafarnaum, Jesus cura sua alma, determina que os seus pecados haviam sido perdoados, e aquela gente circunstante ali questiona Jesus, mas quem é esse que perdoa, qual é a autoridade que ele tem? Jesus diz assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, vou curar também esse homem, fisicamente. Verso 6 do capítulo 9, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muitos outros textos no relato dos evangelhos, reforçando o mesmo ponto. Marcos, capítulo 16, versículo 20. A ordem de Jesus para os seus discípulos. E no capítulo 16, no verso 20, o texto diz assim, e eles, verso 20 de Marcos 16, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a autoridade do Senhor, sendo confirmada por meio de sinais, sua própria relação com o Pai, a confirmação da mensagem apostólica, Atos capítulo 14, versículo 3, vale a pena a gente ler, na mesma linha, milagres, coisas extraordinárias acontecendo, como confirmação da autenticidade daquela palavra pregada. Atos capítulo 14, versículo 3, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Uma discussão paralela, que também não é objeto aqui da nossa reflexão nessa manhã, é que, sim, assim aconteceu, mas de maneira exclusiva para os apóstolos. Meu pensamento aqui, o pensamento que acho que é partilhado por nós na igreja, é partilhado, é de que não, os milagres e as operações milagrosas e os dons milagrosos e espirituais prosseguem, são contemporâneos. Pensando no ministério de Jesus, a terceira frase aí desse tópico, Jesus curou frequentemente por um movimento, por uma resposta ao seu coração misericordioso. Leprosos que se aproximaram do Senhor disseram, um leproso em particular, Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão por ele, disse, quero, fica limpo. Veja comigo Mateus capítulo 14, versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, uma motivação essencial de Jesus para curar, para operar milagrosamente, tinha a ver com a compaixão, a sua própria misericórdia, e muitos
Inúmeros outros textos, Marcos 1, 41, 42, texto muito apropriado para isso. Também há vários outros que eu também não mencionei aí, para sintetizar um pouco mais a nossa discussão. Sem dúvida que ainda mais grande motivação do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, relativamente à sua operação milagrosa, pelos apóstolos, pela igreja, de qualquer outra forma, tem a ver sempre com a glória de Deus, com a exaltação de seu Filho Jesus Cristo. E nesse sentido, há aí um bom critério para a gente testar a genuinidade de uma operação milagrosa, se é operação que parte de Deus ou não. A glória é recebida ou é dirigida a quem? A vontade de Deus teve sempre de maneira precípua, quanto a milagres, quanto a curas, quanto a operações extraordinárias, quanto a intervenção inaudita, mostrar a glória de Deus, fazer o povo ser remetido para a glória do Senhor. Veja, por exemplo, comigo, João capítulo 11, versículo 4. Jesus diz a respeito de Lázaro: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Depois você pode ver as referências, que são muitas, inúmeras, diante de um episódio de intervenção milagrosa de Deus, Jesus curando alguém, a igreja, os circunstantes sendo com o coração compungido, sendo levados a exaltarem a Cristo, a Jesus. Pedro curando aquele coxo na porta do templo de Jerusalém, acabou sendo reverenciado por aquele grupo ali que testemunhava um milagre tão extraordinário. Ele disse: não, de jeito nenhum, a glória, e quem operou foi Jesus, e debaixo do seu poder e debaixo da sua graça. Muitos textos ainda demonstrando que houve operações de milagres, de curas, como resposta à fé. Alguém que se aproximou de Jesus crendo que poderia ser curado e foi curado. Mateus capítulo 9, versículo 2. Só nesse capítulo 9 de Mateus há pelo menos 3 referências a isso. Deus operando milagrosamente, curando alguém em resposta a um coração capaz de crer que Deus poderia operar dessa maneira milagrosa. Versículo 2 do capítulo 9. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E segue-se a cura física daquele homem. Ainda, verso 22, do mesmo capítulo 9 de Mateus. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E ainda que a gente pudesse explorar mais e melhor a salvação, que tinha muito mais a ver com a salvação da alma, a cura daquele coração, a conversão, mas também a cura física acabou acontecendo como resposta a um pleito de fé, de alguém que se aproximou diante de Jesus em fé. Verso 28 do mesmo capítulo 9 de Mateus. Tendo Jesus entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ainda como nós acabamos de ver, especialmente no texto de Tiago, o Senhor operando maravilhas, curando enfermos, como resposta à sua própria palavra e às suas promessas. O Deus que prometeu
é um Deus fiel para cumprir, de conformidade com seu desígnio soberano, mas não prometeu para não cumprir. Então, segundo a sua vontade, Deus opera de maneira inaudita e milagrosa ainda hoje. Muitas outras razões levaram um pecador ao arrependimento, do ponto de vista dos dons em exercício no seio da igreja, o fortalecimento da própria igreja. Os dons são dados não para a exaltação de algumas celebridades no meio do povo de Deus, bem ao contrário disso, para a glória de Jesus e para a edificação do corpo de Cristo, para demonstrar a presença do reino de Deus entre nós, e tantas outras coisas que a própria Bíblia indica e demonstra. Acho que a simples leitura desses textos, que nem é tão simples assim, mas que poderia ser acompanhada de muitas outras referências bíblicas, não deixam margem à dúvida quanto ao fato de que o Senhor continua operando milagrosamente entre nós até hoje. Amém, meus irmãos e irmãs? Agora nós vamos orar, porque nós cremos que Deus opera milagrosamente. O que é que você e eu devemos fazer? O que é que a igreja tem que fazer diante disso? Primeira coisa, a gente precisa se submeter à vontade de Deus, em duas frentes, por assim dizer. O Senhor manda que a sua igreja se coloque diante dele, diante de montes intransponíveis, diante de enfermidades sérias e graves, e ore. E aí estão muitas referências. Jesus dizendo, Mateus capítulo 21, verso 21 e verso 22. Veja comigo. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Primeira carta de João, capítulo 5. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, diz João, temos a confiança de pedir segundo a sua vontade, isso é fundamental, e sabemos que Ele nos ouve. Então, diante disso, montes, enfermidade, doença, opressão satânica e maligna, um mundo a ser conquistado para Deus, por meio da palavra a ser pregada, eu preciso ser obediente, me submeter à vontade de Deus, recorrendo à sua operação milagrosa e extraordinária, diante dessas questões e dessas causas, me submetendo à sua vontade, confiando nele, esperando nele, mas exercitando aquilo que ele mandou que a igreja fizesse, em seu nome e segundo a sua promessa e a sua palavra. Preciso me submeter também à vontade de Deus, no sentido de não tentar ao Senhor, de deixar o Senhor fazer de acordo com a sua soberana vontade. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, texto de Filipenses, capítulo 4, 11 a 13, você pode ler depois. Paulo orou insistentemente a Deus para que um espinho na carne lhe fosse da carne removido, até que o Espírito Santo lhe comunicou o seguinte: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Haverá situações em que Deus não vai me responder conforme aquilo que eu estou lhe pedindo. Nem sempre a cura virá, mas a menos que me venha de Deus uma sugestão muito forte, a sua voz, a sua indicação de que a cura não deve vir, diante da enfermidade vou orar para que o enfermo seja curado.
esperando no poder de Deus, confiando nele. Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Aprendendo a viver com a bênção da graça de Deus, que é suficiente, que basta. E Paulo diz, você conhece o texto, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E passa a relatar situações de contraste na sua vida. Em todas essas situações, vivendo com a graça, com a bênção e com a operação soberana de Deus na sua vida. Você precisa, como eu preciso, nós como igreja, antes de buscar milagres, uma operação milagrosa de Deus, buscar comunhão com o Deus que opera milagrosamente. Quero mais comunhão com o Senhor. Essa é uma igreja que deseja mais e mais andar com Jesus, andar na sua presença. João capítulo 15, versículo 7. Jesus declara o seguinte, último texto para lermos agora. João capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A questão é que frequentemente a gente isola, fragmenta o texto, pede o que quer, e nada acontece, ou pouco acontece. Então Tiago exorta para dizer, vocês não têm porque não pedem, vocês pedem para esbanjar nos seus prazeres, coração desalinhado à vontade de Deus, também não recebem. E Jesus declara aquilo que é a minha prioridade absoluta, quanto à minha relação com a vida e com Deus. Se permanecerdes em mim, quero permanecer ligado à videira verdadeira, e as minhas palavras permanecerem em vós, Senhor, entranha no meu coração, marca o meu coração a cada dia com ferro santo e quente da tua bendita e santa palavra, e assim pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não haverá pedido que sairá do nosso coração que não se alinhe à vontade de Deus, à medida em que minha vida se alinha e se ajusta à sua própria palavra e à sua própria vontade.